Vamos lá, gente, vamos trazer aqui algumas notícias importantes. Barroso tomou posse e assumiu o comando do Supremo Tribunal Federal no lugar de Rosa Weber, que se aposenta agora aos 75 anos. Ao assumir o comando do STF, um minutinho, Barroso defende os direitos de minoria e uma maior participação de mulheres e negros no judiciário. Ministro Luiz Roberto Barroso vai suceder na presidência do tribunal a ministra Rosa Weber, que vai se aposentar. Em discurso, Barroso salientou a luta pela democracia, pela pacificação nacional, um só povo. Reportagem aí da Fernanda Vivas, Márcio Falcão e Gustavo Garcia. Vamos ler juntos aqui. O ministro Luiz Roberto Barroso tomou posse nesta quinta-feira, dia 28 de setembro, como novo presidente do Supremo Tribunal Federal. O ministro Edson Fachin assumiu como vice. Em seu discurso de posse, Barroso defendeu os direitos das minorias e afirmou que o judiciário precisa de maior representatividade de mulheres e maior diversidade racial, meus queridos e minhas queridas. Vamos bater 70 likes, gente. Vamos aqui mandar mais superchats, agradecer já a quem já contribuiu. E vamos bater 300 visualizações também, meus queridos. Aumentar a participação de mulheres nos tribunais com critérios de promoção que levem em conta a paridade de gênero e também ampliar a diversidade racial, disse o ministro. Setores da sociedade vêm reivindicando a indicação de uma mulher para o STF na vaga da ministra Rosa Weber, que vai se aposentar. Para Barroso, defender, por exemplo, os direitos dos indígenas e da comunidade LGBTQIAP+, não é simplesmente progressismo, mas sim uma questão de respeito à humanidade. Há quem pense que a defesa dos direitos humanos, da igualdade da mulher, da proteção ambiental, das ações afirmativas, do respeito à comunidade LGBTQIAP+, da inclusão de pessoas com deficiência, da preservação das comunidades indígenas, são causas progressistas. Não são, argumentou ele. Essas são causas da humanidade, da dignidade humana, do respeito e consideração por todas as pessoas, completou o ministro. O novo presidente também reafirmou seu compromisso do judiciário com a democracia e disse que o Brasil venceu a ameaça golpista, mas que agora é momento de pacificação nacional. Nós aqui da Folha Democrata nós somos de esquerda, tá, gente? Mas isso que o Barroso falou é verdade mesmo. Essas pautas, elas são de fato aí pautas civilizatórias, né? A gente tem que brigar para justamente a gente poder acompanhar aí, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá para todo mundo ficar por dentro de tudo. Obrigado novamente aqui ao nosso Ricardo Alves e pinguem superchats. O país não é feito de nós e eles, somos um só povo, afirmou Barroso. O sucesso do agronegócio não é incompatível com a preservação ambiental, pelo contrário. O enfrentamento à corrupção não é incompatível com o devido processo legal, estamos todos no mesmo barco. Se ele naufragar, o naufrágio é de todos, completou ele. Democracia e ameaça de golpe. Grande parte do discurso do presidente foi dedicada à defesa da democracia e à lembrança de atos golpistas que ameaçaram o Estado de Direito. Por aqui, as instituições venceram, tendo do seu lado a presença indispensável da sociedade civil, da imprensa e do Congresso Nacional. E justiça seja feita, na hora decisiva, as Forças Armadas não sucumbiram ao golpismo, salientou Barroso. Harmonia entre os poderes. Ao lado dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, e da Câmara, Arthur Lira, do PP, Barroso pregou o diálogo e a harmonia entre os poderes. Nos últimos dias, parlamentares têm se movimentado para aprovar projetos que contrariam os entendimentos do Supremo. Por exemplo, o projeto do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, a tese do marco já foi considerada legal pelo STF. Neste momento do discurso, Barroso se dirigiu nominalmente a Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Nada obstante, é imperativo que o tribunal haja com autocontenção e em diálogo com os outros poderes e a sociedade, como sempre procuramos fazer e que pretendo intensificar. Numa democracia, não há poderes hegemônicos, garantindo a independência de cada um, convivemos em harmonia, parceiros institucionais pelo bem do Brasil, declarou o ministro. O início da sessão. Em agosto deste ano, Barroso e Fachin foram eleitos pelos colegas para o comando da casa pelos próximos 2 anos. Na sessão solene de posse, contou com autoridades da República como Lira e Pacheco, além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministros de governo, ministros aposentados do STF e parlamentares. Na véspera,
de uma cirurgia do quadril, Lula compareceu de máscara por recomendação médica. A ministra Rosa Weber, que deixa o cargo da presidente da corte, fez a abertura da sessão. Ela vai completar 75 anos na semana que vem, idade limite para se aposentar, de acordo com a Constituição. Em seguida, o hino nacional foi interpretado pela cantora Maria Bethânia, e aí tem uma homenagem linda que ocorreu por lá. Discurso do decano. Em discurso, Gilmar Mendes, o ministro mais antigo do Supremo Tribunal Federal, lembrou dos atos golpistas de 8 de janeiro e afirmou que o Supremo suportou ações de um populismo autoritário nos últimos anos. Ele ainda afirmou que os poderes precisam cuidar para não se perderem em cortinas de fumaça diversionistas. O decano também citou ataques contra o processo eleitoral verificados do ano passado. Minar a confiança no nosso sistema eleitoral é propriamente minar a Constituição de 1988, disse ele, o decano. Sobre a trajetória de Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes ressaltou a atuação do colega no combate à desinformação, meus queridos e minhas queridas. Barroso tem se destacado pela defesa intransigente da democracia e dos direitos fundamentais, afirmou Gilmar Mendes. O magistrado declarou que vivemos em um tempo que requer compromisso inequívoco de todas as instituições com a Constituição de 1988. Sucessão do Supremo. A sucessão no comando do Supremo segue a ordem da antiguidade, de forma que o vice-presidente é o provável sucessor de quem ocupa o cargo atualmente. Barroso tem 65 anos e assumiu uma vaga do Supremo Tribunal Federal em 2013, indicado pela ex-presidenta Dilma Rousseff. Votou pelo impeachment, né, Barrosão? Na presidência da Corte, Barroso vai herdar um acervo de 4.889 processos, de acordo com dados da área de transparência do tribunal. Pelos números, a maioria desses procedimentos já tem uma decisão, 4.449, ou seja, agora aguardam um eventual recurso. Trajetória. Ministra natural de Vassouras, no Rio de Janeiro, é doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e professor titular de Direito Constitucional na mesma universidade. Fez mestrado na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e doutorado na UERJ, e pós-doutorado na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Trabalhou ainda como professor visitante das universidades de Poitiers, na França, na Breslávia, na Polônia, e em Brasília, na UNB. Barroso também é autor de diversos livros sobre direito constitucional e de inúmeros artigos publicados em revistas especializadas no Brasil e no exterior. O ministro fez uma carreira na advocacia, também foi procurador do Estado do Rio de Janeiro. Ainda como advogado, Barroso teve uma atuação em casos importantes do Supremo, como a liberação de pesquisas com células-tronco embrionárias, a proibição do nepotismo no Poder Judiciário, a defesa do reconhecimento de uniões homoafetivas e o direito de gestante de interromper a gravidez em caso de feto anencéfalo. Ao longo de 10 anos no Supremo, o ministro foi relator de processos de grande repercussão, entre eles a análise dos recursos do mensalão, condenou, os petistas, a ação que trata da invasão e fixou restrições para acesso de terras indígenas, a que suspendeu despejos e desocupações em áreas urbanas e rurais em razão da Covid-19. Ele tem uma atuação muito boa dos povos originários na pandemia. E a manutenção das regras da reforma da Previdência de 2019, ou seja, pró-Temer, e das normas que disciplinam a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, devido nas operações interestaduais destinadas ao consumidor final, não contribuinte do tributário. Pela primeira vez na história do STF, Barroso ainda foi autor de um voto conjunto com o ministro Gilmar Mendes, que restabeleceu o piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem e parteiras, mas ressaltou que os valores devem ser pagos por estados, municípios e autarquias somente nos limites dos recursos repassados pela União. Já no caso dos profissionais da iniciativa privada, o ministro previu a possibilidade de negociação coletiva. O Supremo ainda vai analisar recursos à decisão sobre o piso salarial da enfermagem apresentados pelo Senado e por entidades ligadas ao setor. O ministro também ainda vai analisar o mérito da ação. Foi a partir dos votos do ministro que o plenário do Supremo fixou a regra de transição para adaptação de empreendimentos anteriores à Lei de Crimes Ambientais e derrubou a Lei de Roraima, que proibia a distribuição de bens apreendidos em operações ambientais. Vice-presidência. O comando do Supremo terá na vice-presidência o ministro Edson Fachin,
que também tem 65 anos. Vamos bater 100 likes, gente? Vamos lá? Para todo mundo ficar por dentro de tudo. Nascido em Rondinha, Rio Grande do Sul, Fachin é graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, a UFPR, onde atualmente dá aulas de Direito Civil. O ministro é doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo, tem pós-doutorado no Canadá e é autor de diversos livros e artigos publicados. Tomou posse como ministro do Supremo em junho de 2015, indicado pela então presidenta Dilma. Na Suprema Corte, é relator de processos relativos à Lava Jato e de temas de repercussão social, como a chamada DPF das favelas, que restringiu operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro no período da pandemia. No Supremo Tribunal Eleitoral, passou de integrante titular em agosto de 2018. Em maio de 2022, assumiu a presidência da Corte Eleitoral, sucedendo o ministro Luiz Roberto Barroso. Atuou no tribunal até agosto de 2022, quando deixou o cargo para a posse do ministro Alexandre de Moraes. Meus queridos e minhas queridas. Vamos seguindo, essa daí é a principal notícia de hoje, não poderíamos deixar de falar, além da patriotária e de vários outros assuntos necessários.